O que conecta o naufrágio do Titanic, Napoleão Bonaparte e uma família brasileira numa canoa polinésia fugindo de um ciclone? Cherbourg. Hoje, o Diário da Imediata vai te levar na nossa travessia de volta para a Europa. Da lama e neblina da Inglaterra até o sol e os croissants da França. Mas o caminho entre esses dois mundos foi de mar grosso, avarias na tripulação e tensão na imigração. Esse é o Canaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Depois de comprarmos o barco na Holanda, atravessarmos o Canal da Mancha até Lowestoft, descermos a costa do Reino Unido até o Solent, agora é hora de atravessar o Canal da Mancha de volta para a Europa. E o destino é Cherbourg-en-Cotentin, na França. Estávamos numa longa espera por uma janela de tempo, até que decidimos, quase no susto, aproveitar o intervalo pequeno entre dois ciclones. Foi na fé, mas essa decisão de supetão significou um dia insano de preparação. No meio da tarde anterior, com muito esforço, levantamos da lama os dois ferros que nos mantinham confortavelmente ancorados em Newtown Creek. Não sem sujarmos o convés inteiro de lama. Fizemos um último corre de água para garantir, pois embora nós tenhamos a dessalinizadora no barco, os locais em que a gente tem navegado não são seguros para utilizá-la. Então a gente acaba dependendo de pegar água doce em terra. Foi uma correria doida de última hora para deixar o barco pronto. Saímos do porto em meio a uma grande neblina já escurecendo. Nosso objetivo era nos posicionarmos estrategicamente no gargalo de saída do Solent, para a gente poder sair às 8 da manhã junto com a entrada do vento sudoeste, que nos sopraria vigorosamente para longe da Inglaterra. Após ancorarmos em Hurst Castle, passei algumas horas costurando a roupa de tempo do capitão e logo fomos descansar, porque a ansiedade era enorme. A noite foi muito mexida, sentindo o balanço do que restou do ciclone. A gente não tinha ainda enfrentado as condições que estavam se apresentando, então seria um grande teste para nós e para o Canaloa. A previsão era de ventos de 25 a 30 nós e um swell de 2,5 metros logo pela manhã, durante o primeiro terço da travessia. O segundo terço seria um pouco mais calmo, dando para velejar bem, mas mais confortável. E no terceiro terço seria o intervalo de fato entre as ondas de baixa pressão que a gente estava no meio, que significa que seria vento zero, mar liso e motores ligados. O plano de navegação tinha que ser cirúrgico. O nosso rumo era praticamente um sul exato, mas como no Canal da Mancha a maré empurra a gente lateralmente com muita força, 6 horas para leste e 6 horas para oeste, não adiantava muito mirar no nosso objetivo em Cherbourg. A gente teve que mirar no nada, um pouco a leste do destino, para poder compensar a deriva. A ideia era manter o vento na alheta sem correr muito, confiando que quando a maré virasse, ela mesma nos jogaria para mais perto do porto. Sair pelo oeste do Solent significa passar pelo famoso Needles Channel. Originalmente eram 4 pedras enormes, mas a quarta, que tinha especificamente o formato de agulha e dava nome para o lugar, desabou, mas o nome ficou. O lugar é bem épico, mas a navegação é bem traiçoeira. Passar por aqui é enfrentar um verdadeiro portão de maré. Se a gente atrasasse e pegasse a maré contra o vento, ia virar um liquidificador completo, seria um grande desafio. Saímos na hora certa,
com as velas já risadas. O mar estava grande e confuso e o balanço foi muito intenso. O resultado foi quase toda a tripulação mareada. Eu, particularmente, passei bastante mal por muitas horas e quase não consegui filmar nada. Só o Giovanni escapou ileso, ou quase. Ele segurou a onda nos turnos mais pesados do começo, mas teve um pequeno incidente que eu vi ali de camarote. Estávamos os dois no cockpit, focados na navegação, quando ele foi tentar tirar alguma coisa do bolso da roupa. E puf! Sem querer, ele puxou a cordinha de disparo e o colete salva-vidas inflou instantaneamente no pescoço dele. Eu gargalhava que eu não conseguia nem ajudar ele a trocar de colete direito. Parecia o boneco da Michelin laranja no meio do Canal da Mancha. Uma navegadinha forte. Passando o susto e a risada, a previsão se confirmou. O vento foi caindo, o mar foi alisando e eu assumi o comando para a chegada noturna. Com o mar liso e os dois motores ligados, ficou muito fácil corrigir o rumo final e entrar no porto com tranquilidade. Chegamos à entrada do porto na escuridão total. Como na chegada na Inglaterra, novamente a gente chamava a Marina pelo rádio por muito tempo e nada. Silêncio absoluto. Mas dessa vez não foi um problema nosso de rádio. A gente tinha avisado por e-mail que chegaria naquele dia e eles tinham confirmado e indicado pra gente passar um rádio e parar no pier de visitantes. Mas como já era de noite, não tinha mais ninguém na Marina em horário de trabalho. Com base nisso, a gente contatou a Marinha Francesa e pedimos autorização para entrar na Marina, mesmo sem a resposta da Marina naquele momento. Depois de uma grande espera, eles acabaram liberando, mas o problema agora era outro. Onde exatamente ficava esse pier no meio daquele breu? Como que a gente ia encontrar onde atracar? Foi aí que a gente foi abençoado grandemente. A controladora do porto solicitou a um barco de pesca que estava entrando bem na hora para nos guiar. Foi a nossa salvação. Sinceramente, sem ele servindo de guia, a gente não teria acertado a entrada daquele pier no escuro. Eu tentei agradecer pelo rádio, mas foi nesse exato momento que a realidade de estar em um país em que você não fala a língua fluentemente bateu. Felizmente, a controladora do porto falava inglês e intermediou para o rádio de maneira excepcional. Merci beaucoup total. Foi uma alegria enorme descer em terras francesas. Era um pier ainda sem ligação com a terra, mas pelo menos a gente estava atracado e passamos em mais esse grande teste. Só com a luz do dia seguinte a gente teve noção real de onde que a gente estava. A grande rade de Cherbourg é a maior rada artificial do mundo. É uma obra imensa que foi finalizada por Napoleão Bonaparte para criar um porto seguro para a marinha francesa rivalizar com os ingleses do outro lado do canal. O quebra-mar tem 4 km de extensão e é considerado uma das maiores construções defensivas no mar do século XVIII e XIX. Cherbourg é historicamente o centro de construção de submarinos da França. Lá é possível conhecer pessoalmente o maior submarino visitável do mundo. E devido à localização estratégica desse porto, ele é bastante militarizado. Foi aqui a primeira e última escala do Titanic após sair de Southampton. Como o Titanic era grande demais para o porto da época, ele ancorou na grande rade próximo de onde nós estávamos no dia anterior esperando pelo barco dos pescadores.
Mas dentro do Kanaloa, a realidade da tripulação era crítica. Durante a travessia, o Giovanni estava reclamando de uma dor intensa no ombro, mas após descansarmos e esfriar o corpo da adrenalina, o ombro dele travou de vez. A inflamação no nervo foi tanta que ele precisou de repouso absoluto. Ele só conseguiu sair da cama estritamente para me ajudar a levar o barco até o pier que dá acesso à terra e para ir para a imigração. Caminhamos pela cidade até o posto policial em um lindíssimo dia de sol, típico do intervalo entre ondas de baixa pressão. Confesso que eu estava tensa porque a gente tinha que levar impresso um formulário que eu enviei por e-mail. Só que como a gente decidiu partir no dia anterior, foi impossível imprimir o papel do formulário. Então a gente chegou no escritório e, para minha surpresa, ninguém falava inglês. E claro que eles pediram o tal do formulário impresso. Eu tentei explicar com sinais e com meu francês capenga que eu não tinha conseguido imprimir. Pediram os passaportes e o meu e-mail para verificar o documento que eu tinha enviado online. Quando o policial finalmente voltou para me devolver o passaporte, ele olhou fixamente para o meu braço e falou uma palavra inusitada, mas muito familiar. Yawanawá? Ele estava perguntando da minha pulseira indígena. Eu tomei um susto e respondi que era no Quecoi. Foi um baita alívio. Finalmente a gente estava oficialmente na França. Voltamos super felizes para o barco, porém o capitão ainda estava fora de cena porque precisava repousar. Isso significava que a minha saga daquele dia estava longe de terminar, porque eu acabei assumindo todas as funções sozinha. Claro, com uma emoção extra. A marina era enorme e o pier em que a gente parou era super distante do escritório, do banheiro, das máquinas de lavar, etc. Então, com certeza, eu caminhei alguns quilômetros nesse dia de vai e vem. Tive que ir também à farmácia para tentar achar uma ajuda para a inflamação. E é claro que eu fiz uma parada estratégica numa pâtisserie, porque só dá para falar que tá na França de verdade depois de comer o primeiro croissant ou uma baguete. Fora isso, o posto de combustível da marina estava em reforma e eu precisava recarregar os tanques do barco. Eu sozinha, com a Sátia tiracolo e 2 tanques de 20 litros cada. Mas a gentileza francesa salvou o dia e um funcionário da marina me deu uma carona de carro até o posto para me ajudar a resolver isso. Cherbourg me surpreendeu demais, a cidade é linda, bem cuidada e nos recebeu com um calorzinho de fim de verão que parecia um oásis depois dos ventos de 40 nós que a gente estava levando na ancoragem da Inglaterra. Mas a vida a bordo é dinâmica. O capitão precisa se recuperar logo, porque nossa próxima missão é sair do conforto e do custo da marina. A gente precisa desbravar a costa francesa em busca de ancoragens gratuitas e descer o máximo possível antes do inverno chegar. Se você curtiu essa travessia e o nosso boneco da Michelin, deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder a nossa saga francesa. Bons ventos e até o próximo diário. É no balanço da canoa que eu vou velejando, é no balanço canaloa que eu vou velejar. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança.